minutos. Nós vamos agora a Brasília conversar com o repórter da Rádio Bandeirantes, Vitor Gomes, que passou as primeiras horas do dia em frente ao condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro, após o término do julgamento ontem com a condenação dele e de outros 7 réus do que está sendo chamado de núcleo crucial da trama golpista. Tudo bem, Vitor? Bom dia para você. Olá, Lupato, bom dia para você, bom dia, Sabino, e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, a reportagem da Rádio Bandeirantes passou amanhã ali, começamos as primeiras horas do dia na região do condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro, que fica no Jardim Botânico, uma área nobre aqui da capital federal. Por lá, a movimentação tranquila. Havia apenas uma viatura da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, que já é de costume estar ali próximo à portaria, mas nenhum outro tipo de movimentação. A gente destaca que a defesa do ex-presidente vai os advogados do ex-presidente não descartam ingressar com ações em cortes internacionais. Em nota, eles dizem respeitar a posição do STF, mas classificam as penas fixadas como absurdamente excessivas e desproporcionais. A maioria dos ministros condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa, e também por abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A prisão dos condenados pela primeira turma do STF por tentativa de golpe de Estado não é imediata. O próximo passo do processo será a publicação do acórdão da decisão, que pode acontecer em até 60 dias. As defesas dos réus vão poder apresentar recursos que, pela regra, não mudam o resultado do julgamento. Os embargos servem para esclarecer ambiguidades, omissões ou contradições nos votos dos ministros. Um dos advogados de Bolsonaro, Paulo Bueno, se apega a um dos pontos levantados por Luiz Fux, a competência do Supremo para julgar o processo. A questão da competência é muito importante, porque quando você é julgado por um juiz incompetente, significa que você está sendo julgado num juízo de exceção. A Constituição Federal é clara que um presidente da República é julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Logo, se entende que ex-mandatário também é julgado no Supremo, o lugar dele ser julgado seria no plenário. No Brasil, penas acima de 8 anos começam a ser cumpridas em regime fechado. No entanto, a prisão domiciliar é possível para pessoas com mais de 70 anos que tenham problemas graves de saúde. Os advogados de Jair Bolsonaro já trabalham com essa possibilidade. A defesa do ex-presidente também estuda acionar cortes internacionais contra a decisão do Supremo. Volto com vocês. Vamos falar um pouquinho desses recursos, possíveis. Primeiro, o recurso de embargos de declaração. O que significa esse recurso? Pontos que podem ter gerado dúvida nos votos dos ministros. Esse é o embargos de declaração. O outro embargo supostamente possível, e há uma grande discussão jurídica em torno dele, é a questão dos embargos infringentes. Os embargos infringentes, segundo o que prevê a legislação, eles podem ser apresentados quando não há unanimidade na votação. Esses sim teriam até a capacidade de mudar alguma coisa. Mas dificilmente isso acontecerá, porque os ministros já mostraram uma posição muito clara de maioria de 4-1. Os embargos infringentes, no máximo, seriam atendidos aí pelo ministro Luiz Fux. Os embargos infringentes, no entanto, no Supremo Tribunal Federal, segundo a jurisprudência, tem aí uma outra lógica. Eles precisariam de pelo menos 2 votos para serem aceitos pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que julgou Jair Bolsonaro e os outros 7 réus. No que diz respeito à apresentação de recursos em cortes internacionais, não necessariamente também isso obriga o Brasil a cumprir qualquer decisão
que venha de fora. Teria uma repercussão muito mais internacional, e aí a gente sempre lembra dos Estados Unidos, da posição dos Estados Unidos, do que efetivamente aqui internamente. Olha, quem comentou também essa situação toda do julgamento de Jair Bolsonaro foi o cientista político Luiz Fernando Schiller, que é colunista aqui do jornal Gente. O núcleo condenado, formado por Bolsonaro e outros 7 ministros e militares. Segundo a Procuradoria-Geral da República, eles organizaram e colocaram em prática ações entre 2021 e 2023 para tentar impedir a posse do presidente Lula. A maioria da primeira turma entendeu que lives, reuniões, documentos e planos representariam uma tentativa concreta de ruptura da democracia. O entendimento desses ministros, diferentemente do entendimento de Luiz Fux, que deu um voto completamente contrário a isso. Segundo esses ministros, as provas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República teriam sido suficientes para a condenação. O ministro Luiz Fux votou apenas na dosimetria de parte das penas do tenente-coronel Mauro Cid. Deixa eu explicar melhor essa frase aqui que eu estou lendo e ela precisa ser explicada. O ministro Luiz Fux votou na condenação, né, e votou pela absolvição de todos os réus, exceto Mauro Cid. Na dosimetria, ou seja, na definição das penas, ele não votou, por exemplo, para definir uma pena de Jair Bolsonaro se ele tinha votado pela absolvição. Ele votou apenas na definição da pena de Mauro Cid, que foi o único que ele condenou pelos atos ali acontecidos no dia 8 de janeiro e por todos, inclusive Jair Bolsonaro. É um dos votos mais importantes dados no Supremo, desde que eu me lembro, que eu acompanho o Supremo Tribunal Federal. O que o ministro Fux faz, na verdade, é uma retomada da regra do Estado de Direito, da Constituição, ou seja, uma interpretação legalista, que alguns chamam de garantista, do texto constitucional, dos direitos individuais, né? Olha, o Schiller continuou analisando o caso e tudo o que aconteceu essa semana no jornal Gente, em uma explanação que ele se lembrou e que ele citou, uma explanação feita por mais de 12 horas do ministro Luiz Fux. As divergências apresentadas entre ele e Alexandre de Moraes começaram na lista dos questionamentos das defesas, chamadas preliminares, que gerariam nulidades. Fux só concordou com o relator na validação da delação do tenente-coronel Mauro Cid, como eu disse. O ministro acatou o cerceamento de defesa pela quantidade de provas e pouco tempo para análise. Ele defendeu que o processo não fosse julgado no Supremo, já que o ministro da Rádio Bandeirantes, Fernando Schiller, destacou a abordagem de Luiz Fux. Esse foi um resumo aí do que aconteceu durante essa semana e dos comentários do Schiller aqui no Jornal Gente hoje pela manhã. Agora, Sabino, também há uma grande questão em relação à dosimetria de pena, isso que aconteceu ontem. Cada um dos condenados pela primeira turma do Supremo recebeu uma diferente condenação, inclusive com os anos de prisão. Por exemplo, Bolsonaro, nós já falamos, mas aí o almirante Almir Garnier, que foi comandante da Marinha, e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres receberam uma pena de 24 anos de prisão, menos do que o ex-presidente. Sentença de Paulo Sérgio Nogueira, que foi o ministro da Defesa, 19 anos. A do general Augusto Heleno, 21 anos. Augusto Heleno, que foi o ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos. O tenente-coronel Mauro Cid, pela delação premiada, foi uma pena de 2 anos em regime aberto e somada. Chega a 30 milhões de reais, juntando todos os condenados, por danos morais coletivos, essa multa. Agora, você, Sabino, pontuou aqui, como um advogado formado também, vai conseguir nos explicar a defesa de Jair Bolsonaro, pela declaração que nós trouxemos do advogado Paulo Cunha Bueno, vai se apegar principalmente ao foro, à não competência da primeira turma em julgar esse caso. Se isso for comprovado, como seria? E o processo aí seria reiniciado no plenário do Supremo?
ou na primeira instância, né? A gente já explicou um pouquinho durante a semana o que significa a palavra competência do ponto de vista jurídico. Significa a não capacidade, não técnica. Técnica ela existe sem dúvida nenhuma, mas a não capacidade de julgamento por parte dessa turma do Supremo Tribunal Federal por uma questão legal, né? A discussão se isso deveria ir para a primeira instância, por um juiz de primeira instância, um juiz comum, julgar esse caso, ou se iria mais alto ainda, do ponto de vista jurídico, mais alta corte, o plenário do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal julgando. O fato é o seguinte, não há possibilidade nenhuma de previsibilidade de qualquer tipo de mudança na pena e de qualquer novo julgamento. O único caminho que se vê aí é político, é a anistia no Congresso Nacional. E mesmo assim, essa anistia, ela pode ser contestada depois no Supremo Tribunal Federal. E aí iríamos ter no Brasil um impasse absoluto entre o Legislativo e o Judiciário. O problema é que essa possibilidade existe. Então a gente vai viver, como eu dizia na abertura da Manhã Bandeirantes, momentos aí de tensão nos próximos meses do ponto de vista político, com certeza. Bom, você comentou sobre a anistia. A expectativa dos líderes partidários é de que o presidente da Câmara, Hugo Motta, paute a urgência da proposta no plenário na próxima quarta-feira. Por quê? Se for aprovada a urgência, a proposta vai direto para a votação, aprovação ou não, em plenário, sem passar por nenhuma comissão. O presidente da Câmara está já avaliando alguns nomes, principalmente do Centrão, para assumir a relatoria da proposta. E aí o nome que surge como um dos principais cotados é importantíssimo, Arthur Lira, ex-presidente da Câmara e que nós sabemos continua sendo um dos principais articuladores políticos nos bastidores, nos corredores do Congresso. Tanto a oposição quanto a base governista já estão realizando ali um mapeamento dos votos para saber se essa urgência vai ou não vai ser aprovada. Alguns líderes avaliam que discutir essa urgência logo depois, na semana seguinte à condenação de Bolsonaro, pode ser interpretada como uma reação da Câmara ao STF. E aí levaria a uma antecipação disso, que o Sabino trouxe e que é inevitável, uma tensão entre os poderes. Para eles, isso com certeza aconteceria se na semana que vem seja votada a urgência do projeto de anistia. Quem defende isso? Principalmente a base do governo dentro do Congresso. Como evitar a votação é um cenário considerado difícil, o Ministério de Relações Institucionais está tentando se preparar para ganhar no plenário. A chefe da pasta, Gleisi Hoffmann, na semana que vem, deve inclusive colocar em jogo a liberação de emendas parlamentares, dinheiro na mão de quem votar contra a urgência da anistia. Também estão sobre a mesa as indicações a cargos de segundo escalão que o Centrão ocupa no governo. É isso que promete, pelo menos, a movimentação da base governista. Por outro lado, nós acompanhamos recentemente uma ida do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é visto como um dos principais nomes cotados caso Bolsonaro não seja candidato no ano que vem, o que parece extremamente improvável. Ele, mais uma vez, na segunda-feira, Sabino, embarca à capital federal para negociar a anistia. Tem seu peso mais uma ida do governador de São Paulo? Tem seu peso, tem um peso importantíssimo a ida do governador de São Paulo a Brasília e ele, mais uma vez, assume de alguma forma a liderança, decisionando como um candidato à presidência da República, ou isso significa apenas solidariedade e estar ao lado de Jair Bolsonaro em todas as situações. É o que os próximos dias vão dizer. Agora, me chama muito a atenção a indicação de Arthur Lira como relator desse projeto de anistia.
mostra uma certa fraqueza de Hugo Motta, porque era Arthur Lira que vinha presidindo a Câmara dos Deputados e ele repassa, de alguma forma, essa responsabilidade de um momento tão crucial, tão delicado no Congresso Nacional para Arthur Lira, sua habilidade política. Ele é um homem ainda muito poderoso no Congresso Nacional. Vamos lembrar que ele teve uma reunião com o Jair Bolsonaro antes do julgamento, esteve lá visitando, autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, e vamos lembrar que ele teve ali seus momentos de tensão também com o governo Lula. No entanto, é de tal forma habilidoso que pode chegar numa fórmula aí média, intermediária entre todos os lados, principalmente com essa ofensiva do governo no Congresso Nacional, distribuindo cargos e emendas parlamentares. Só a divulgação disso por parte do governo, que vai fazer isso, já é uma tentativa de desacreditar os parlamentares, né? Que trocariam seu voto por emendas parlamentares e cargos. Esse é o que quer fazer entender o governo em relação ao Congresso Nacional. Um momento político sui generis, um momento político que há muito tempo a gente não vivia no Brasil.